Depois desse testemunho, eu não sei mais nem o que é que eu vou falar hoje. Porque Deus ainda opera milagres. Amém. Amém. Graças a Deus por isso. Bom, essa noite foi me dada a incumbência, o desafio de falarmos sobre avivamento. Quando Valéria falou comigo, já tem algum tempo, ainda não havia começado aquele movimento que ficou bastante conhecido nos últimos dias nos Estados Unidos, recentemente, acho que vocês acompanharam. Então, a temática de avivamento passou a ser mais falado, mais mencionado. Eu digo, bom, tem a ver com o que a gente vai falar, né? Então, a gente já está inteirado do conteúdo. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Apocalipse, capítulo 2. Vamos ficar de pé, né? Movimentar um pouquinho, já vai ficar um bom tempo sentado. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1. Amém? Amém. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheça as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrepende-se, volte às práticas das primeiras obras. Se não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, querido Pai, nós estamos na Tua casa, Senhor, na Tua presença, para ouvir a Tua palavra, para aprender mais de Ti. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha encontrar lugares em nossos corações, que venha, Senhor, ser plantada, semeada e dar frutos. Que possa, Senhor, possamos sair daqui transformados por ela e transformando. Que possamos, Senhor, fazer a diferença onde estivermos pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu avivamento venha sobre nós, no tempo oportuno, no momento que o Senhor tem separado. Te agradecemos. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Bom, muito tem se falado sobre avivamento, né? Agora mais recentemente, pelos os movimentos recentes. Mas a gente precisa pensar o que é avivamento, né? O que é avivamento? O que significa essa palavra? Se a gente olhar no dicionário, avivamento significa tornar mais vivo, avivar, reanimar, revigorar, despertar, né? Sabe quando a gente tem um desenho, uma pintura que está meio apagadinha, né? E a gente vai lá e pinta mais forte, dá mais uma camada de tinta e aí fica mais aceso, né? Fica mais vivo, mais evidente, mais destacado. Isso é avivar. No contexto do cristianismo, o avivamento se refere a períodos ou momentos de renovação ou despertar espiritual. Um autor muito conhecido, Martin Lloyd Jones, ele diz o seguinte: avivamento é uma experiência na vida da igreja, quando o Espírito Santo realiza uma obra em comum. Ele realiza primeiramente entre os membros da igreja, é um reviver dos crentes. Então, avivamento é uma ação específica do Espírito Santo, é uma manifestação do Espírito Santo de forma específica, de forma pontual, em algum momento na igreja, né? O Espírito Santo vem, age de maneira incomum, de maneira sobrenatural e desperta aquela igreja, reaviva aquela igreja, né? O que acontece é que quando há um avivamento, os resultados eles são imediatos e notórios. O avivamento não acontece de forma imperceptível, de forma discreta. O avivamento é notório, ele chama a atenção. As pessoas veem e percebem que há um avivamento acontecendo. Existe o senso inquestionável da presença de Deus, oração fervorosa, louvor sincero,
convicção de pecado, desejo por ouvir a palavra de Deus e um anseio pela obra missionária. É algo que a igreja percebe que está acontecendo e as pessoas lá fora percebem que está acontecendo. O avivamento ele começa na pessoa, ele expande para a igreja passa pelo avivamento e chega na sociedade. O mundo lá fora percebe que algo diferente está acontecendo, ele vê, porque é notório esse senso inquestionável da presença de Deus. Houveram vários avivamentos na história, né? A Bíblia narra diversos momentos de avivamento. A história de Israel foi marcada por avivamentos. Se a gente lembrar o livro de Juízes, ele é uma montanha-russa, né? O livro de Juízes há esses ciclos constantes de pecado e avivamento. Então a nação pecava, se distanciava de Deus, esfriava, adorava ídolos, sacrificava ídolos. Aí vinha o castigo, né? Aí vinha um exército inimigo, invadia e oprimia o povo de Israel. Aí o povo se voltava para Deus, se arrependia, pedia perdão. Deus mandava um juiz, libertava o povo e havia um despertar espiritual. As pessoas voltavam a cultuar a Deus, voltavam a buscar a Deus, mas depois de um tempo, 40, 50, 80 anos, esfriava tudo de novo e voltava ao ciclo, né? O livro de Juízes é esse contínuo momento de decadência e avivamento espiritual. Também no período dos reis, a gente teve esse movimento, né? Vários reis em Judá pecaram contra o Senhor, se afastaram de Deus, e o povo esfriava, a nação cultuava ídolos, aí vinha a punição, vinha o arrependimento, Deus levantava um rei que buscasse ao Senhor, né? Houve momentos de reis que trouxeram esse avivamento na vida da igreja. O mais conhecido deles é o rei Josias, né? Que encontrou as escrituras abandonada, né? Abandonada no templo, mas aí ele resgata a escritura, lê perante o povo e há um grande despertar. Houve despertar no tempo do rei Asa, do rei Josafá, do rei Joiada, Ezequias e o mais famoso de todos foi Josias. A gente viu também um despertar na vida do povo de Israel quando eles voltaram do exílio, né? Deus usa Esdras e Neemias para resgatar a compreensão das Escrituras, para reler as Escrituras ao povo e para o povo voltar-se para Deus mais uma vez. E a gente vê no Novo Testamento também um grande avivamento, que na verdade que marca, né, a história da igreja primitiva, que foi o derramado do Espírito Santo lá em Atos, capítulo 2, né? A gente vê o efeito que foi o Espírito Santo na vida da igreja primitiva a partir de Atos 2, a transformação que aqueles homens tiveram. A gente tem capítulos antes, momentos antes, você tem Pedro negando a Jesus, João, Tomé, né, sem crer na ressurreição, todos abandonaram Jesus lá no momento da cruz, todos fugiram covardemente quando ele foi preso, mas pouco tempo depois, quando o Espírito Santo é derramado, esses homens estão aí pregando para todo mundo, estão enfrentando o Império Romano, estão falando com ousadia, porque houve um derramar do Espírito Santo e eles passaram a pregar com poder e ousadia. A igreja primitiva ela foi movimentada pelo avivamento de Atos 2. Isso aqui não é de enfeite não, né? Daqui a pouco a voz some. Na história da igreja, também tivemos vários avivamentos, né? A gente poderia citar na história da igreja moderna, o mais conhecido deles foi Jonathan Edwards. Todo mundo já ouviu falar, já deve ter ouvido falar, né? Um grande avivalista lá por volta de 1700 e pouco, 1730 e pouco. Jonathan Edwards conta, né, que ele orava por horas ininterruptas, né? Que havia no quarto dele afundado o chão no local onde ele se ajoelhava, né? Porque ele orava e orava constantemente. E a igreja de Jonathan Edwards viveu um grande avivamento. É muito conhecido o sermão dele, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, né? Não sei se vocês já ouviram, se não, vai lá na internet, dá uma busca e lê. E a história conta que enquanto ele pregava esse sermão, as pessoas se agarravam aos bancos da igreja chorando, temendo serem lançadas no inferno naquele instante, né? Se agarravam aos bancos e choravam e clamavam o perdão de Deus.
no avivamento de 1734. A gente teve também George Whitefield, nos Estados Unidos, né? Levou um grande avivamento, 10% da população local se converteu. É uma região de 300 mil habitantes, cerca de 30 a 40 mil pessoas se converteram nesse avivamento. Teve o avivamento dos irmãos Morável, né, em 1727. Os irmãos Morável iniciaram uma oração que durava 24 horas ininterrupta, né, pessoas orando, um terminava, o outro começava, e quando terminava o outro vinha e começava. 24 horas ininterrupta de oração durante 100 anos. Oraram ininterruptamente durante 100 anos. John Wesley, Charles Finney também. A gente pode citar o avivamento da Rua Azusa em 1906, que deu origem às igrejas Assembleia de Deus, a maior denominação hoje no Brasil, com um grande avivamento. Tivemos as cruzadas evangelísticas de Billy Graham, que enchia, lotava os estádios de futebol pelo mundo todo, né? Veio até ao Brasil também. E houve um grande despertar evangelístico nesse período. E mais recentemente a gente teve nos Estados Unidos, da Universidade de Asbury, não sei se é assim que fala, mas iniciou-se um culto que durou 13 dias ininterrupto. Houveram comentários, aquilo foi de fato um avivamento, foi a ação de Deus? Me perguntaram, eu disse, quando a coisa é muito recente, a gente faz igual a Gamaliel, a gente deixa quieto, fica olhando, né? Se for de Deus, permanece, se não for, se acaba sozinho. Então, quando o evento é muito recente, a gente deixa acontecer e depois analisa. Mas o que é inquestionável é que trouxe, né, à tona a temática do avivamento. Houve avivamento em vários países, em vários momentos da história. E hoje, mais do que nunca, a gente clama por um avivamento, né? Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, né? É a oração do profeta. Mas, afinal, como começa um avivamento? O que movimenta, né, o que movimentou essas pessoas? O que levava Jonathan Edwards a orar incansavelmente a ponto de deixar marcas no chão do quarto? O que levou os irmãos Moráveis a orar durante dias e dias e anos a fio, né, sem parar? O que levou Billy Graham a conquistar nações com suas cruzadas? O que move um avivamento? Como nós, como igreja, podemos buscar um avivamento, né? De que forma nós podemos pensar e pedir a Deus um avivamento em nosso meio? Eu acho que a carta aos Efésios tem muito a nos ensinar sobre isso, né? É uma carta escrita diretamente, ditada diretamente por Jesus, né? Há palavras preciosas aqui. Nós temos várias epístolas na Bíblia, né? Muitas de Paulo. Pedro escreveu, Tiago escreveu, né? Judas escreveu, vários apóstolos escreviam cartas às igrejas. Mas essas cartas que estão aqui em Apocalipse foram escritas pelo próprio Senhor Jesus, né? Há riquezas aqui que a gente precisa prestar atenção nelas. No capítulo 2 e 3 de Apocalipse, tem 7 cartas escritas às 7 igrejas da Ásia Menor. Igrejas que ficavam próximas umas às outras e em local muito estratégico para a pregação do Evangelho. A igreja de Éfeso, por exemplo, é a mais conhecida nossa, né, dessas 7 cartas. Porque Éfeso foi plantada pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. A gente tem a carta de Paulo aos Efésios, então a gente conhece, né, um pouco da história dos Efésios, também é narrada em Atos, e a gente percebe que Paulo tinha um carinho especial pela igreja de Éfeso, né? Ele foi lá, pregou, ensinou, doutrinou, depois escreveu uma carta para eles, né, exortando mais, depois mandou Timóteo, o seu braço direito, para pastorear a igreja de Éfeso, né? Paulo tinha um carinho pela igreja de Éfeso, e Éfeso era uma cidade grande, Éfeso era uma cidade muito desenvolvida. Ela chegou a ser chamada a segunda capital do Império Romano. A capital do Império Romano era em Roma, né, na Itália, e Éfeso ficava bem distante. Mas ela era uma cidade tão importante, economicamente, politicamente, que o povo dizia que era a segunda capital. É como se fosse o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, aqui no Brasil. A capital é lá em Brasília, mas todo mundo sabe que o movimento está lá em São Paulo, né? A agitação está lá. E como
cidade grande, recebe muita influência de outros povos, de cultos, de religiões, todo tipo de prostituição, todo tipo de corrupção, né? Tudo que tinha para acontecer, acontecia na cidade de Éfeso. Era uma cidade grande, importante economicamente, mas também era o berço, né, de muita corrupção, de muita maldade dentro do império. E é para essa igreja que Jesus está falando. Então vamos ver como era essa igreja, como era a igreja de Éfeso. Olha o que ele diz. Ao anjo da igreja em Éfeso, né, se referindo aos pastores, aos líderes, né, como representantes de suas igrejas, mas era escrita a igreja. Ao anjo da igreja de Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. São a representação da igreja, Jesus passeando no meio da igreja, né? Os 7 candelabros representam aqui as 7 igrejas da Ásia. E ele diz: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Olha que igreja abençoada, a igreja de Éfeso. Era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que atuava onde ele estava, era uma igreja que não estava parada. Olha o que ele diz: conheço as obras que você realiza. Eles realizavam obras, eles trabalhavam. Outras versões dizem: conheço o teu labor, conheço o teu trabalho. Então era uma igreja atuante, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que agia, não era uma igreja parada, né, imperceptível, não era uma igreja inerte, era uma igreja que trabalhava e o seu trabalho era visto, o seu trabalho era reconhecido, né? O próprio Cristo diz: eu conheço as suas obras, eu sei o que vocês fazem, eu sei que vocês trabalham, eu sei que vocês atuam. Fico imaginando que tipo de projeto que eles faziam lá. Mas também era uma igreja perseverante, né? Conheço o trabalho que você realiza, tanto o seu esforço. Olha como era uma igreja esforçada, né? Uma igreja que trabalhava com esforço, mas também a sua perseverança. Era uma igreja que perseverava na sua fé, apesar das dificuldades, apesar das provações, que no final do versículo 3 ele diz: você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Era uma igreja que ainda por cima suportava provações, perseguições. Imagine uma igreja cristã no meio de uma cidade grande, né, com todo tipo de culto idólatra, com todo tipo de promiscuidade, de pornografia, de maldade, de corrupção. Ser crente ali dentro não era fácil, né? Havia uma perseguição, sem falar da perseguição dos judeus, né? Havia o império e também os judeus. Mas a igreja de Éfeso não esmorecia, não parava de trabalhar por causa disso. Continuavam trabalhando, continuavam se esforçando e não abandonavam a sua fé. Eles eram firmes e perseverantes e eles não desanimavam. Tem mais uma coisa sobre essa igreja, né? Diz que ele pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. E também lá para frente ele vai dizer que tem a favor deles o fato de que eles odeiam as obras dos nicolaítas, aos quais o Senhor também odeia, né? Os nicolaítas, lembrando as práticas idólatras de Jezabel, lembrando a história de Israel, aquele período de idolatria. E eles não suportavam isso. A igreja de Éfeso não suportava falsos profetas, não suportava a idolatria, não suportava o pecado no meio da igreja. Eles combatiam. E eles combatiam isso com zelo na palavra. Era uma igreja zelosa da sã doutrina. Veja o que eles fazem. Eles botavam à prova os que se declaravam apóstolos. Eles testavam. Eles não engoliam falsos ensinamentos, não. Eles não engoliam os falsos profetas sem se opor, sem testá-los. Eles haviam sido ensinados, eles haviam sido formados pelo apóstolo Paulo.
Eles não iam aguentar qualquer um, não, né? Olha a referência que eles tinham. Eles haviam sido doutrinados pelo apóstolo Paulo. E não era qualquer um que chegasse lá dizendo, eu estou falando em nome do Senhor, eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Eles, espera aí, vamos ver suas obras, vamos ver sua mensagem, né? Como os bereanos que analisavam nas escrituras tudo que era falado. Então eles tinham zelo pela sã doutrina, eles tinham zelo pelo evangelho. Eles não permitiam e não aceitavam no meio deles falsos profetas, falsas doutrinas. Ou seja, era uma igreja que a gente olhando assim e está faltando nada. Não está faltando nada. Uma igreja que trabalha, uma igreja que persevera na fé, que suporta as provações sem desanimar, que zela da sã doutrina, o que é que está faltando para eles? Está ótimo. Qualquer igreja dessa a gente levantava as mãos para o céu e dizia, está bom demais, estou feliz, aquela igreja aqui é boa. No entanto, tem um problema. O que era que havia contra aquela igreja? No versículo 4 ele diz, tenho, porém, contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. Era uma igreja que estava tão linda, estava tudo funcionando tão bem, os departamentos funcionavam, as equipes trabalhavam, né? Tinha reunião das senhoras, tinha reunião das crianças, eu estou supondo aqui, né? Fazendo analogia com o nosso tempo. Tinha trabalho evangelístico, tinha culto de missões, os departamentos funcionavam, estava tudo tranquilo. Estudavam a Bíblia, né? As pregações eram dentro das Escrituras, não tinha o que reclamar. Mas eles abandonaram o primeiro amor. E o que significa abandonar o primeiro amor? Eu tenho visto muitos comentários a respeito desse texto se referindo ao entusiasmo, né? Então, quando a gente se converte, a gente é empolgado, a gente é entusiasmado, quer fazer as coisas, mas depois vai se acalmando, né? Vai deixando para lá. É muito pouco, né? Levar esse texto para esse lado está tirando o mais importante do texto. Porque a Bíblia não diz que eles estavam desanimados. Pelo contrário, diz que eles suportavam as provações sem desmorecer. Então eles não eram uma igreja esmorecida, não era uma igreja desanimada, né? Como mais tarde Jesus vai falar da igreja de Laodiceia, que essa sim era uma igreja fria, né? Pior ainda, morna. Era uma igreja realmente desanimada, a igreja de Laodiceia. Mas Éfeso não. Éfeso estava a todo vapor. Eles trabalhavam, eles não esmoreciam, eles perseveravam. Então, não é simplesmente abandonou o primeiro amor, não é simplesmente desanimou. Eles não estavam desanimados. E a Bíblia não diz que Jesus tem contra eles o fato de vocês terem perdido o ânimo. Não é isso que diz. Tenho contra vocês o fato de vocês terem perdido o ânimo. Não. O fato de vocês terem abandonado o primeiro amor. Eles abandonaram o primeiro amor. E o que é o primeiro amor? Qual é a primeira coisa que nos traz para o seio da igreja? Qual é a primeira coisa que nos atrai ao cristianismo, que nos atrai para a igreja? O amor a Deus. Tudo começa no amor a Deus, né? É o nosso primeiro amor. Primeiro Deus nos amou. Então nós amamos a Deus. Esse é o primeiro amor. E eles haviam abandonado este amor. Outros amores foram chegando. Começaram amando a Deus. Está aqui, somos uma igreja, estamos reunidos porque todos nós amamos ao Senhor. Mas aí outros amores vão chegando. O amor a si mesmo, o amor ao status, o amor ao irmão, o amor a um cargo, o amor a uma situação. E outros amores vão chegando e de repente o primeiro amor vai sendo deixado de lado. O amor a Deus. E aí você diz, é possível ser uma igreja que faz isso tudo e não ser movida pelo amor de Deus? Ou melhor, pelo amor a Deus? É possível ser uma igreja com todo esse gabarito, com todo esse currículo e não ser movido pelo amor a Deus?
Sim, é possível. Vamos ver. Eles eram uma igreja que trabalhava, né? O texto diz claramente: conheço as obras que você realiza e o seu esforço. É possível a gente trabalhar no reino de Deus, trabalhar na igreja e não ser movido pelo amor a Deus? É. Tem muita gente que trabalha na igreja movido pelo quê? Pela vontade de se ocupar, né? O status, né? Um determinado cargo, estou aqui na frente, estou cantando, estou falando, todo mundo está me vendo. Isso enche o coração de orgulho e é uma motivação para muita gente. Tem muita gente que trabalha na igreja porque é legal. Tem coisa mais divertida que reunião de crente. A pessoa canta, ora, ri um bocado, come um bocado, né? É divertido demais, né? Às vezes precisa a gente prestar atenção nisso, porque às vezes a gente vê pessoas muito entusiasmadas com o trabalho. Mas eu pergunto, o que está entusiasmando o trabalho? O que leva a gente a trabalhar na igreja? O que leva a gente a desenvolver um ministério? É o amor a Deus. Eu faço isso porque eu amo a Deus. Eu estou aqui trabalhando no ministério infantil, na escola dominical, no louvor, ministério com mulheres, com homem, com criança, na portaria, diaconato, pastor, o que for. Eu estou trabalhando na igreja porque eu amo a Deus. Eu faço isso por amor a Ele. Eu estou tirando do meu tempo, da minha disposição, dos meus recursos para Ele, porque eu o amo, ou é por qualquer outro motivo? O que me traz a trabalhar na igreja? A igreja de Éfeso trabalhava, mas eles haviam abandonado o primeiro amor. Quando a gente trabalha e atua no reino de Deus por qualquer outro motivo, que não seja porque eu amo o meu Senhor, nós nos tornamos uma igreja morta. Nós vamos morrendo, nós vamos nos apagando, porque esse trabalho ele é meramente mecânico. Ele tem outras motivações, mas ele não é motivado pelo amor a Deus. A igreja de Éfeso também é uma igreja perseverante. Mas será possível que a pessoa pode suportar provações na vida e não abandonar sua fé e não ser por amor a Deus? É possível. É possível. Porque a gente pode perseverar por pura teimosia. Eu não abro mão, vou mostrar que eu não abro mão. Pura teimosia. Só a autodisciplina. Só o ser humano mesmo aqui falando. Às vezes a gente pode perseverar na igreja, perseverar na religião por tradição. Minha família é crente, nasci na igreja cristã. É isso que eu sou, eu não sei se é outra coisa. É a tradição, né? Tradição. A gente pode perseverar até mesmo por comodismo. Não vou mudar agora, né? Deixa eu falar, não estou me ouvindo não. Vai falando que eu não vou sair daqui não, que está tão bom aqui nesse canto, né? Ou até mesmo por vaidade. De dizer, eu sou um crente forte e perseverante. A vaidade motivando as pessoas. Sabe que quando a igreja passou por perseguição, que muitos cristãos foram lançados nas arenas para ser devorados por leões, gladiadores e tal, ocorreu um problema dentro da igreja, que tinha cristãos se oferecendo para isso, se oferecendo para ser martirizado. Já pensou? E o que motivava essas pessoas a se oferecer? Muitas foram por pura vaidade. Já pensou nisso? E mais tarde a igreja ficou com um problema. O que é que a gente vai fazer com esse povo? Que foi preso, foi espancado, açoitado, é por pura vaidade. O que eu vou fazer com essas pessoas, né? Então é possível sim, né, termos dentro da igreja pessoas que perseveram, mas que não fazem isso por amor a Deus. Faz isso para mostrar que é forte, faz isso comodismo, pelo que quer que seja. Mas sim, é possível. É possível termos uma igreja zelosa da sã doutrina, que estuda, que lê a Bíblia, que não sai aqui de dentro das Escrituras, mas que não faz isso por amor a Deus. É possível. Infelizmente eu conheço muitos casos, né, tanto de pessoas quanto de igrejas, que são rigorosos na doutrina, taxativo,
Não sai uma vírgula do que está aqui. Lê, estuda muito, domina a teoria de cima a baixo, né? Defende com unhas e dentes determinadas correntes teológicas, né? Defende até a morte aquilo ali. Mas quando você vai olhar, é por puro orgulho intelectual. Só isso. É só para dizer que sabe. Eu estudo a Bíblia, eu leio dezenas de livros por ano, né? Já li as Institutas de Calvino 5 vezes, indo e voltando, de trás para frente. Li todas as obras de Spurgeon, li a Teologia Sistemática de Gruden. Mas o que me motiva a isso? É porque eu amo a Deus e eu quero conhecer a Deus porque eu amo? Muitas vezes não. Muitas vezes é só por soberba. Só para se inflar, assim, parecendo um galo de briga, só para se inflar dentro da igreja e esbanjar expressões difíceis, para mostrar que sabe. Muitas vezes não é o amor a Deus. É possível ser tudo isso que a igreja de Éfeso é, sem se dar conta que não faziam por amor a Deus. Faziam por outros amores. Por amor a si mesmo, por amor ao status, por amor à vaidade, né? Mas é possível sim ser uma igreja zelosa da doutrina, uma igreja atuante e trabalhadora, sem ser motivada pelo amor de Deus. A gente vê que eles também eram uma igreja que rejeitavam as obras dos nicolaítas, né? Que traz alusão à idolatria, né? A idolatria lá do Antigo Testamento, do tempo de Jezabel. É possível a gente viver uma vida pura, fugir do pecado, sem ser por amor a Deus? É. Porque pode-se fazer isso até mesmo pela própria vaidade. Para se automassagear de ser uma pessoa pura, né? Pelo orgulho de olhar para si e dizer assim, eu não sou... Os fariseus, lembra dos fariseus do Novo Testamento? Eu não sou como esse publicano, né? Pobre pecador. Olha a arrogância que os fariseus tinham. Os fariseus eram desse jeito. Os fariseus levavam uma vida sem idolatria, levavam uma vida pura, obedeciam à lei indo e voltando, mas faziam isso por orgulho, né? Jesus disse que eles eram como sepulcros caiados, lindos por dentro, lindos por fora, mas por dentro cheios de podridão, cheios de carne morta. É possível sim. E aí a gente pensa, como a gente pode viver um avivamento? Como eu posso viver um avivamento? Eu pensava, né, que a gente poderia ter um despertar, ter um avivamento em nosso meio, se a gente se voltasse para as Escrituras. Aí a gente lembra de Lutero, né, que popularizou a Bíblia entre as pessoas comuns. A gente lembra de Josias, que resgatou as Escrituras que estavam perdidas no templo. E a gente diz assim, mas para viver um avivamento eu preciso resgatar as Escrituras, eu preciso estudar muito a Bíblia, eu preciso priorizar as Escrituras. Não está errado. Mas a igreja de Éfeso era assim, e não estava avivada. Se a gente só enfatizar o estudo pelo estudo, e esse estudo não for motivado pelo amor a Deus, estaremos mortos do mesmo jeito. E aí eu pensava, mas a gente pode chamar um avivamento pela convicção de pecado. Se a gente se arrepender e confessar os nossos pecados e abandonar os nossos pecados, como o povo de Israel fazia lá no tempo dos juízes. Mas a gente tem aqui em Éfeso uma igreja que rejeitava a idolatria, rejeitava o pecado dos nicolaítas, mas abandonou o primeiro amor. Ainda não é por aí. E a gente poderia dizer, mas se eu orar, se eu clamar, se eu pedir a Deus por um avivamento, o avivamento vai vir. Mas e se a gente quiser um avivamento só para suprir a nossa vaidade? Para dizer, olha, a igreja lá do Catolé arrasou, né? Está melhor que a igreja de Augsburg nos Estados Unidos. Um culto ininterrupto por 45 dias.
Se o que nos motiva a pedir e clamar um avivamento não é o amor a Deus, mas a nossa própria vaidade, estaremos mortos do mesmo jeito. Então, muitas vezes, não é esse o caminho. Essas coisas são consequências de um avivamento, mas não necessariamente a sua causa. Quando há um avivamento, sem sombra de dúvidas, há confissão de pecados. Quando há um avivamento, sem sombra de dúvidas, há mais oração. Quando ocorre um avivamento, há um retorno às Escrituras. Essas coisas são consequências do avivamento, mas não são necessariamente a causa primária. O que seria? Vamos voltar lá para Éfeso, né? Então, Jesus diz: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Aquele amor a Deus que lhe motivava a tudo, que você veio para a igreja por amor a Deus, você se converteu por amor a Deus, você atuava por amor a Deus, esse amor foi embora. Você abandonou, você trocou por outros amores. E agora, o que é que eu vou fazer? No versículo 5 ele diz: lembre-se, pois, onde você caiu. É preciso uma autoanálise. Jesus convida agora a igreja de Éfeso a fazer uma imersão, a olhar para dentro de si e reconhecer o que está errado e reconhecer por que está errado e onde foi que a coisa desandou. Onde foi que você caiu? Observe que se Jesus não tivesse dito que eu tenho contra você isso, isso e aquilo, e simplesmente pedisse para a igreja de Éfeso fazer uma autoanálise, eles provavelmente poderiam sair dali com uma nota 10 dada a si mesmo. Que é o que acontece na maioria das vezes. Quando a gente vai fazer a autoanálise, né, a gente destaca os pontos fortes e diz: realmente, a gente trabalha muito, olha quantas ações a gente tem, né, fora da igreja, olha quantas ações a gente tem dentro da igreja, quantos eventos a gente faz, quantos movimentos a gente faz, olha como a gente trabalha, arrasamos, né? A gente está muito bem. Mas eu fui perseguido no meu trabalho, eu fui perseguido na minha família e estou aqui firme e forte na igreja. Arrasei, né? Demais. Conheço as Escrituras, se eu ouvir heresia, eu sei na hora que é heresia. Não me deixo enganar por falsos profetas. Então a gente pode olhar para si mesmo, destacar nossos pontos fortes e parar por aí. Levar uma salva de palma de si mesmo, se dar uma nota 10 e ir para casa. Que é o que acontece na maioria das vezes. A gente tem uma dificuldade enorme de olhar para a gente e enxergar o que está errado. Ver o que está errado. Eu fico, sei lá, eu acho muito estranho. Mas realmente as pessoas têm dificuldades de enxergarem suas fraquezas. Aí quando a gente enxerga uma fraqueza, a gente vem imediatamente com um monte de desculpas, né? Eu estou vacilando nisso aqui. Mas é porque não sei o que aconteceu, é porque tal coisa está acontecendo, é porque fulano não sei o que. A gente já vem com as desculpas prontas. Eu não chego ao final, né? E Jesus diz aqui à igreja de Éfeso: lembre-se onde você caiu. Lembre-se onde foi que a coisa mudou. Quando foi que você deixou de fazer por amor a Deus e passou a fazer por qualquer outro motivo? Passou a fazer porque é divertido? Não nenhum, é bom, realmente é agradável as atividades entre os irmãos. Mas é isso que me motiva? É por isso que eu vou, porque a gente canta, bate palma e é alegre, é divertido, né? Os jovens muitas vezes são movidos por isso. Vão fazer missões lá distante, lá no outro canto, e quando você vai ver o que é porque está lá no ônibus brincando, cantando. É bom aproveitar isso, mas não pode ser a minha motivação. Quando foi que o amor a Deus deixou de ser a primeira coisa na minha vida? Em que momento eu passei a viver e atuar a minha vida cristã baseada em outras coisas? Jesus pede justamente esta autoanálise. Faça uma autoanálise.
olhe para dentro de você e se pergunte: o que me motiva a ser o cristão que eu sou? Onde foi que a coisa deu errado? Onde foi que eu caí? Né? Onde foi que eu perdi o foco? Aí ele diz: arrependa-se. Simples. Simples assim, não é o fim do mundo. Não vai, né, se desesperar: ai meu Deus, eu sou um cristão terrível e tal. Não, calma. Reconhecer os erros, agora se arrepende. Arrependa-se, né? Peça perdão a Deus se é a motivação, não é o amor a Deus. E volta às práticas das primeiras obras. Qual foi o problema? Abandonou o primeiro amor? O amor a Deus não é mais prioridade? O que é que eu vou fazer? Volta para lá. Resgata o primeiro amor. Resgata o amor a Deus. Onde começa o avivamento? O avivamento começa no amor a Deus. O avivamento só vem quando a igreja ama a Deus. O avivamento só acontece quando a igreja busca a Deus por amor a Ele. Quando o amor a Deus me motiva a trabalhar na obra do Senhor, me motiva a estudar as Escrituras. Quando eu oro porque eu amo a Deus, eu quero estar na presença dEle porque eu amo estar com Ele. Quando isso motiva a minha oração. Quando a gente foge do pecado porque eu amo a Deus, eu não quero desagradar ao Deus que eu amo. Eu fujo do pecado por causa disso. O avivamento vem quando a gente resgata o primeiro e o maior de todos os mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Quando a gente resgata o primeiro mandamento, o avivamento começa a acontecer. Não há avivamento enquanto o amor a Deus não for o centro da nossa vida. Enquanto eu não for movido e motivado por esse amor. A igreja de Éfeso era uma igreja forte. A igreja de Éfeso era uma igreja influente. A igreja de Éfeso conseguiu sobreviver no meio de uma cidade muito complicada. E era uma igreja com muitas virtudes. Eles trabalhavam, eles perseveravam, eles zelavam a sã doutrina, eles rejeitavam o pecado, mas eles não faziam isso, mas motivados pelo amor a Deus. E a gente precisa se perguntar: o quanto eu amo a Deus? Como anda o meu amor a Deus? Né? É o amor a Deus que motiva a minha vida, é o amor a Deus que me movimenta, é o amor a Deus que me traz para a igreja. Eu venho para a igreja porque eu amo a Deus, eu leio a Bíblia porque eu amo a Deus. Quando esse amor for o centro da nossa vida, quando esse amor for a primeira e a única coisa que nos movimenta, o avivamento com certeza virá. E se o avivamento ainda não veio, é porque nós ainda não amamos a Deus o tanto que deveríamos amar. Se nós ainda não somos cristãos avivados, cheios do Espírito Santo, com poder e ousadia para transformar esse mundo, para fazer a diferença na nossa cidade, é porque ainda não amamos a Deus o tanto que deveríamos amar. Porque quando nós amamos a Deus, todo o resto é consequência. Nós oramos, nós buscamos, nós lemos a Bíblia, o Espírito Santo é derramado com poder, movidos por esse amor. Amém? Eu pedi ao pessoal do louvor para cantar um hino, né? Enquanto a gente canta, eu não vou cantar que é para poupá-los, né? Porque ninguém merece.